Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos já na aula 13, falta só mais uma para completar as 14 aulas desse bimestre. Peço que vocês abram lá na página 42, no capítulo 5, tá? Um aviso aí para vocês. Pessoal, há uma sobreposição de alguns conteúdos ali na apostila, por isso às vezes parece que eu avanço e recuo, né, no conteúdo, mas é sempre bom lembrar que todo esse conteúdo ele ficou espalhado em 3 capítulos, o material ali do positivo. Então, mesmo a gente estando no final, né, dos nossos conteúdos, a gente está no capítulo 5, na metade ali da apostila. Mas se você olhar mais para o final ali, você vai ver que eu já trabalhei vulcanismo, já trabalhei abalos sísmicos referente ao capítulo 6. Então, a gente vai um pouco nesse vai e volta nessa apostila, e mesmo o conteúdo ali de Brasil, ele também está bem embaralhado em termos de geologia e relevo, tá bom? Mas, acompanhando aqui as aulas e o material que eu tenho disponibilizado para vocês em PDF, consegue aí entender tranquilinho todo esse conteúdo, tá bom? Bem, galera, na última aula eu falei da classificação do relevo, e hoje nós vamos trabalhar com algumas formas de relevo tipicamente brasileiras. Não tem isso muito bem explicado ali na apostila de vocês. Então eu aconselho realmente baixar o PDF, tá? Que é algo a mais do que vocês têm ali no material, tá bom? Então vamos lá. Gente, formas de relevo no Brasil. A primeira forma de relevo aí importante que nós temos é a chamada escarpa, tá? Deixei aqui, ó, uma imagem, né, de uma escarpa aqui para vocês, e o que é bom reparar? A escarpa, gente, ela é, na verdade, o degrau de acesso a um planalto. Então, aqui eu tenho uma área mais baixa, que pode ser uma planície, pode ser uma depressão, tá bom? E aqui eu tenho o planalto, certo? Mais alto do que esse terreno aqui. E eu tenho, então, a escarpa, que é esse paredão, certo? Que é o degrau de acesso. Muitas vezes, você tem aí esses topos aqui da escarpa um pouco mais altos, um pouco mais elevados, o que às vezes nos dá a impressão de ser uma cadeia de montanhas que separa a planície do planalto, a depressão do planalto, mas não é, é uma escarpa. É o caso do que nós temos aqui, gente, da Serra do Mar. Serra do Mar é uma escarpa, tá? Então, por conta da erosão, eu tenho pontos mais altos, né, com até 1.900 metros, e aí nós temos atrás dessa escarpa, eu vou ter então o primeiro planalto onde está localizado Curitiba. Então, Serra do Mar é uma escarpa, tá? No seu conceito aí típico, tá bom? Tá aqui o conteúdinho, né? A definição, certo? E vamos então para outra forma de relevo. Segunda forma de relevo, gente, ela é uma forma de relevo encontrada principalmente no centro-oeste do Brasil. Tá bom? É típica do centro-oeste. A primeira forma que eu mostrei para vocês é típica do litoral. Então, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra da Borborema, Serra do Espinhaço, são todas elas escarpas. Tá? As chapadas ou chapadões são essas estruturas que a gente também vai encontrar aqui no sul do Brasil, certo? Mas recebe o nome geralmente de meseta, porque são montanhas ou são pequenos planaltos meio que isolados. É o caso, por exemplo, se você vai ali para Lapa, o famoso Morro do Monge. Morro do Monge, na verdade, é uma chapada, tá bom? Onde eu tenho o topo reto e todas as laterais abruptas. Então, as chapadas são típicas da região centro-oeste do Brasil, certo? Onde eu tenho esse degrau abrupto, cercado por todos os lados, não dá acesso a um outro planalto ou outra depressão, tá bom? E que tem altitudes variadas, né? Pode chegar até próximo a 1.000 metros. É o caso de Brasília. Brasília está no alto de uma chapada de 1.000 metros, tá? A altitude ali de Brasília. Brasília é bem elevada, tá bom? Em termos de padrão brasileiro, tá? Então ela é típica principalmente da região centro-oeste do Brasil, e a estrutura geológica embaixo geralmente é rocha sedimentar, tá? Bem, outra forma de relevo que nós temos, gente, aqui, ó, típica já
do sul do Brasil, então da onde nós estamos, certo? São as famosas cuestas. Elas parecem com escarpas, mas ela tem um diferencial. O planalto atrás, no seu reverso, tá, gente? Ele é inclinado, ele é uma rampa que vai diminuindo a altitude até bater em um outro planalto, bater num rio, por exemplo, como o Rio Paraná, tá? Então é uma longa rampa em que eu tenho um lado abrupto e o reverso ele é inclinado. Região de Ponta Grossa, quando você sai aqui de Curitiba, vai para Ponta Grossa e atravessa São Luís do Purunã, você está atravessando uma cuesta. As cuestas, elas são bem interessantes porque elas têm às vezes algumas estruturas, né, principalmente na frente, que são os morros testemunho. Então quando você sobe São Luís do Purunã, você vai ver, à medida que você sobe, que tem morros na frente dessa cuesta. Demonstrando o quê? A antiga posição desse planalto, né, dessa borda de planalto, que a gente chama aí de cuesta, tá bom? Muito parecido com chapada, mas sempre bom lembrar, ele é mais inclinado, então ele não é nenhuma chapada, nenhuma escarpa, tá? Então a confusão pode acontecer, mas é sempre bom lembrar que o reverso ele é inclinado, é o que distingue as cuestas das outras duas unidades, certo? Bem, vamos ver aí uma terceira forma de relevo. Essa aqui todo mundo conhece, cartão postal do Brasil, certo? Nós chamamos aí de mares de morro, tá bom? Mares de morro ou mar de morros, tá bom? Ou também relevo relevo mamemolar ou relevo de pão de açúcar, por conta do símbolo desse tipo de relevo, que é o pão de açúcar no Rio de Janeiro. Então você vê que são montanhas bem arredondadas, o topo é bem arredondado, tá bom? Pode ver aqui o Morro da Urca do lado, também arredondado, e lá no fundo, ó, certo? Ele dá a impressão de ser justamente o mar. Olha aqui as ondulações, parece uma ondulação dos mares, certo? Dos oceanos, por isso o mar de morros. É um mar de morros, ondulação formada pelos morros. A estrutura aqui geralmente é cristalina, os agentes externos agindo direto, já tiraram toda a cobertura superior de outras camadas rochosas, e você tem a exposição do cerne, né, do interior ali da Terra, que a gente chama de cráton, tá? Que está sendo agora desgastado, geralmente formada por granitos e seus derivados, tá? Típico o quê? Do Brasil. Então nós vamos ter na região sudeste, também no sul do Brasil, os chamados mares de morro. Bem, já falando em unidade aí desgastada, nós temos uma estrutura muito parecida, mas que nós vamos encontrar no interior do sertão nordestino, que nós chamamos de Inselberg. O Inselberg, gente, é a estrutura original da Terra. Então, sabe aquela primeira rocha que eu já expliquei para vocês, lá do pré-cambriano, do proterozoico, do arqueozoico, que resfriou, que formou os núcleos dos continentes? Pois então, no sertão nordestino, isso aqui tudo estava debaixo de uma capa de rocha sedimentar. Essa capa foi retirada, tá bom? Está agora até mais baixa e começa a aparecer as pontas desse núcleo original, né, que são chamados de crátons e que formam no interior do Nordeste, certo? O que nós chamamos de Inselbergs. Então, por exemplo, Serra do Araripe, tá bom? É formado por essas rochas iniciais. Isso aqui é típico principalmente de áreas semiáridas, como lá no Nordeste brasileiro. Bem, para fechar, gente, tenho aqui duas formas de relevo típicas do litoral brasileiro. Então, primeiro aqui são os tabuleiros, que nós vamos encontrar, eu acho que eu já comentei com vocês, mas vamos repetir, os tabuleiros que nós encontramos no Nordeste. Então, é uma base sedimentar que chega até próximo do litoral. Então, são áreas de deposição da planície litorânea que se formaram, pequenos platôs de 60, 70 metros, que chegam próximo ao litoral, certo? E vão então formar essas barreiras que lá no Nordeste nós chamamos de tabuleiros. A cidade de Salvador está assentada, né? A cidade alta de Salvador está assentada em cima de um tabuleiro,
Tem o famoso elevador Lacerda, que faz o acesso da estreita faixa litorânea para aquele tabuleiro onde fica o Pelourinho, onde fica a cidade histórica de Salvador, certo? Então, Salvador está em cima de um tabuleiro, tá bom? E aqui você tem Trancoso, que é uma praia típica, né? Onde nós vamos lá do Nordeste, em que nós temos essa barreira logo atrás da praia. Outra forma parecida são as falésias. Essas aqui nós só vamos encontrar no sul do Brasil, especificamente a região de Torres, tá bom? Então, isso aqui é o Planalto, gente, da região de Londrina, que chega até a beira do mar. Então, o terceiro Planalto brasileiro, que chega, paranaense, ou Planalto arenito basáltico, que chega até o litoral, certo? Formando esses paredões aqui, muito parecido com o que você tem, por exemplo, lá na Inglaterra, na França, na Normandia, na França, tá? Que são essas barreiras, e isso nós chamamos de falésias, tá bom? Gente, em termos de formas de relevo do Brasil, seria isso, certo? Eu devo deixar à disposição de vocês esse material em PDF, e nós ainda teremos mais uma aula sobre esse assunto, mas eu vou então abarcar mais os recursos minerais e alguns problemas decorrentes do relevo, ou melhor, relacionados ao relevo, como por exemplo os desabamentos, né? Então, um problema que nós temos no Brasil, constante, frequente, principalmente no verão, tá? Quando você tem aí muitas áreas urbanas sendo afetadas por esses desabamentos. Então, nós vamos dar uma estudada, uma olhada em cima disso. Então, fontes, os recursos minerais, que eu não comentei ainda com vocês, e essa relação com o relevo e os desastres naturais. Especificamente, a queda de barreiras, né? Os desabamentos, desmoronamentos, corridas de lama de forma geral. Tá bom? Gente, bom estudo para vocês. Espero que todos estejam bem e em breve estaremos juntos em sala de aula, se Deus quiser. Abraço.